Graça e paz, irmãos, irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos reunimos como igreja para louvar, adorar ao Senhor e para ouvir a sua palavra. E nós estamos aí às vésperas de mais uma comemoração do aniversário da IPI do Brasil. São 123 anos que a igreja estará completando e eu quero nesta noite compartilhar com vocês de um texto da palavra de Deus que fala sobre crescimento, sobre o agir de Deus, né, sobre a presença de Deus junto da igreja. E eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Atos, capítulo 5, e nós vamos ler esse texto a partir do verso 29. Atos 5, a partir do versículo 29, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus Cristo, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento, e então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram a ele cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois disso, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, você não poderá, ou vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, açoitaram e ordenando que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos, então, completando 123 anos da nossa denominação, 123 anos da IPI do Brasil, a igreja que nós amamos, a igreja que nós professamos a nossa fé, a igreja que nós servimos, servindo e adorando ao nosso Deus. É um momento de festa, um momento de alegria, mas também um momento importante na vida da igreja, porque vários sínodos, vários presbitérios se reúnem, né, nessa data, especialmente aí no sábado, dia 1º de agosto, para comemorar, relembrar e louvar e adorar a Deus pela vida da igreja. Mas também é um momento de reflexão, um momento de celebração nos leva também a uma reflexão. E aí eu faço essas perguntas: até onde nós queremos chegar como IPI do Brasil? Isso serve para a nossa igreja local também, ali aqui no Carrão. Que igreja queremos construir? Queremos chegar até os
30, 150, 200 anos. Queremos ser uma igreja alegre, avivada, com jovens e adolescentes motivados, com adultos servindo a Deus, sonhando, né, com a igreja, com crianças se desenvolvendo, crescendo na palavra, no caminho do Senhor, e muitas vidas se convertendo a Cristo Jesus, uma igreja operante, uma igreja relevante, né, onde está inserida. E no caso da IPI do Brasil, no nosso país, e agora nós estamos também estendendo aí, temos congregações lá em Portugal e temos missionários em outros lugares como a Alemanha e também na Inglaterra, que estão desenvolvendo o seu trabalho. Até onde nós queremos chegar? E essa pergunta não é para estragar as comemorações, o clima de celebração. Essa pergunta tem um objetivo específico. Nós queremos que nessa celebração dos 123 anos, né, nós possamos olhar para a igreja, mas projetar também o futuro. Temos uma história belíssima da história da IPI do Brasil, no seu início, lá em 1903, né, uma história de homens, de mulheres que foram valorosos, que ali no início da igreja se colocaram à disposição, mas nós precisamos fazer essa pergunta, né? Nós queremos chegar mais à frente, queremos chegar aí aos 200 anos, né? Será que nós vamos subsistir aí até esse tempo? Né? Temos um passado, mas teremos também um futuro. Eu acho que são reflexões que, quando se faz um aniversário, a gente deve fazer, seja na nossa vida, seja na vida da nossa igreja local, seja na igreja nacional. Para isso, nós lemos o texto de Atos capítulo 5, que narra ali sobre o parecer de Gamaliel. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que esse texto pertence a um momento muito diferente da história da igreja. O texto que nós lemos faz parte de um período em que a igreja de Jesus estava dando os seus primeiros passos. Isso significa que a igreja não tinha nenhum passado para contar. A igreja não estava completando 123 anos de existência. Ela tinha acabado de ser organizada. A igreja que Jesus inaugurara e que teve no dia de Pentecostes o seu impulso para que ela prosseguisse, crescesse, chegasse até nós, estava iniciando ali a sua caminhada movida pelo Espírito Santo. Ela respirava os seus primeiros instantes de vida. Não tinha bens, não tinha propriedades, não tinha estrutura de organização já estabelecida, não tinha templo para se reunir, né? Não tinha coisa alguma a não ser o desejo de anunciar, de testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. E por causa disso, a igreja estava sofrendo perseguições e ameaças. O texto que nós lemos está inserido dentro desse contexto de perseguição, de prisão, de ameaça, de açoites. Pedro e João foram presos. Por que foram presos? Por pregarem a palavra de Deus. Foram levados até o Sinédrio e proibidos de falar em nome de Jesus ou sobre Jesus. Pedro e João não aceitam isso e respondem que eles só iriam obedecer a Deus, não iriam obedecer a homens. E se não fosse o parecer de Gamaliel, nós vimos no texto, eles seriam mortos. No capítulo 6 de Atos, consta que Estevão, ou seja, logo em seguida, Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja. Ele sofreu também o seu martírio, foi o primeiro mártir da igreja primitiva, do início da igreja, foi morto ali a pedradas. E nós podemos ver aí como estava a situação da igreja, a situação que eles estavam vivendo. Era uma igreja que dava os seus primeiros passos, mas uma igreja que sofria uma forte oposição. Era uma igreja que engateava, mas padecia perseguições. Era uma igreja recém-nascida, mas as autoridades religiosas queriam acabar com ela.
Será que aquela igreja tinha algum futuro? Será que ela chegaria aos 100 anos, 123 anos, como nós estamos completando? Foi nessas circunstâncias que Gamaliel ficou então conhecido. Gamaliel era um judeu, pertencia ao grupo dos fariseus, era um mestre da lei, muito respeitado por todos, e diante de um impasse, pois as autoridades queriam ali tomar uma medida drástica, que era matar os apóstolos, porque estavam pregando a Cristo Jesus e não queriam parar de fazer isso. Então não havia outra saída senão, né, não havia possibilidade de acordo, senão acabar com eles, matar ali no nascedouro aquele movimento que os judeus julgavam como uma heresia. Né? E para as autoridades religiosas, o único caminho, então, a ser seguido era matar os discípulos. E foi nesse momento que Gamaliel, com a sua sabedoria, tomou a palavra e disse que era necessário agirem com prudência. Pois se os discípulos eram de Deus, nunca seriam vencidos. Mas se não contassem com a graça de Deus, com a ação de Deus, com a aprovação de Deus, seria como os outros grupos que foram citados aí, como, né, Judas e Teudas, que arrebanharam muita gente, mas que quando morreram se dispersou totalmente o movimento. Então o que Gamaliel propôs foi um teste do tempo. Aquilo que é de Deus permanece no tempo, permanece na história. Aquilo que não é de Deus desaparece no tempo e também da história. E eu creio que esse texto, né, ou melhor, esse teste proposto por Gamaliel, serve para a nossa igreja, para a IPI do Brasil, que completa 123 anos. Né? Quando nasceu, né, eu disse aí um pouquinho, quando nasceu a IPI, saindo, né, rompendo com a Igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana Brasileira da época, né, havia algumas situações que era a questão da maçonaria, mas existiam outros fatores importantes também. A maçonaria, como disse Eduardo Carlos Pereira, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, foi a mão do gato para tirar as castanhas do fogo, ou seja, foi aquela gota d'água, né, que não tinha mais jeito de permanecer, porque não tinha como tomar decisões, porque a maçonaria ela realmente tomava conta da liderança da igreja. Mas outros fatores existiam, como a questão da evangelização, que a igreja queria ter as rédeas, queria ela ditar, né, como a igreja deveria evangelizar. Isso deveria acontecer para os presbitérios, nos campos missionários. Os missionários americanos tinham outra visão de fazer uma evangelização mais indireta, através de hospitais, através de escolas. Havia toda uma tutela americana, e no meio de tudo isso tinha a questão também da preparação dos novos obreiros, ou seja, dos novos pastores, a questão do seminário, onde instalar o seminário, né? Lembrando que nós fomos alvos de uma evangelização que veio dos irmãos lá dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que estava dividida pela Guerra de Secessão, dividida entre escravagistas e não escravagistas, e portanto chegaram aqui duas agências missionárias que brigavam entre si nas decisões. Tinham o mesmo desejo de evangelizar, mas que nas decisões eles brigavam, eles se dividiam, e a igreja nacional que estava nascendo, estava pujante, que estava crescendo, já havia muitos pastores nacionais, esses ficavam ali no meio desta batalha entre eles, e aí o seminário não saía, porque uma ala queria, né, que fosse em Campinas, outra em São Paulo, e aí então, né, vem o sínodo de 1903, e ali, nesse sínodo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele apresenta uma plataforma, né, e com 5 pontos ali, né, que falava da soberania da igreja, da igreja brasileira, né, também falava, né, da questão do seminário, né, da preparação, do estudo, né, que ele chamava a menina,
né, dos olhos da igreja, o seminário. Ele falava também da incompatibilidade entre a fé cristã e a fé maçônica, não é? Então havia ali toda essa questão que foi discutida, mas não foi aprovada, essa plataforma que foi apresentada, e aí então, né, tanto o reverendo Eduardo Carlos Pereira como mais 6 pastores, né, e mais 15 presbíteros, eles saem dali e vão até a rua 24 de Maio, onde ficava a igreja presbiteriana, ali a primeira igreja presbiteriana, e ali então começam, né, com muitas lágrimas, né, mas cânticos de louvores, hinos de louvores, adoração ao nosso Deus, e eles dão então ali início à IPI do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Né? Então, e aí vem toda uma caminhada na qual a igreja rompia com a igreja mãe, isso significava romper também com o dinheiro que vinha dos Estados Unidos. Né? Então, uma igreja brasileira, voltada para os brasileiros, com seus próprios recursos, mas que cresceu muito e foi chamado, o reverendo Luiz Pereira pregou domingo, né, da Igrejinha dos Milagres. Então, assim, uma igreja que cresceu, se desenvolveu com seus próprios recursos, mas, acima de tudo, contando com a graça, a aprovação, a bênção do nosso Deus. Lembrando daquilo, se for de Deus, prevalece, se não for, perece, acaba. Então, por ser uma igreja de Deus, a IPI cresceu, desenvolveu, chegou ali na década de 20, década de 30, que ela tinha o mesmo número de igrejas que a Presbiteriana do Brasil, ou seja, que é a igreja mãe, né? Então, Deus foi abençoando e aprovando. Né? Por ser uma igreja de Deus, ela conseguiu então se desenvolver, conseguiu crescer e chega até nós nos dias de hoje. Então, essa é a primeira, podemos dizer assim, a marca fundamental da igreja, né? Para que a igreja permaneça, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça, para que ela chegue, né? e ocupe aí no tempo e no espaço e tenha a sua história. Ou seja, em tempos difíceis de perseguição, ela não vem a se desaparecer, ela tem que ser uma igreja do Senhor Jesus. Onde Jesus é o cabeça, Jesus é aquele que governa, Jesus é aquele que manda, né, na igreja. Mas existe uma segunda marca para a permanência da igreja. A igreja só permanece se contar com o sacrifício de vidas consagradas a Deus. A igreja só permanece quando dentro dela existirem pessoas comprometidas com Deus, que amam a Jesus, que estão dispostas a seguir a orientação do Espírito Santo, a se sacrificarem, né, pela igreja, a se sacrificarem por Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E para comprovar isso, temos que lembrar o que ocorreu também com os primeiros apóstolos lá de Jesus. Justo Gonzalez, ele escreveu uma coleção chamada História do Cristianismo, a história ilustrada do cristianismo, em que o primeiro volume tem justamente esse título, A Era dos Mártires. E foi isso que aconteceu aos primeiros seguidores de Jesus. Foram martirizados. Em outras palavras, sofreram oposição, foram ameaçados, perseguidos, perderam a liberdade, perderam seus bens, perderam suas propriedades e foram até as últimas consequências. Perderam também a sua vida. Foram mortos, né? Seja ali no início pela a religião judaica e seja depois também pelo Império Romano. Em Hebreus 11, 36 a 38, fala daqueles que viveram pela fé e por isso também morreram pela fé em Cristo Jesus. Assim diz lá em Hebreus, outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada.
Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos, pelos montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Foi por isso que a igreja permaneceu. Foi por isso que a igreja não desapareceu. Ela teve futuro porque vidas consagradas a Deus se sacrificaram. Ela não foi eliminada porque pessoas se dedicaram a Deus, se entregaram a Cristo Jesus sem reservas, chegando até as últimas consequências, ou seja, até o martírio. Não, né? Isso vale para a nossa igreja que completa 123 anos. Né? Não tivemos aí martírios, embora tivemos perseguições, tivemos situações difíceis, aqueles mais antigos falam disso, né? A gente sabe de alguns casos, mas não há comprovados que houvessem realmente martírios, mas quando vemos a história da igreja, nós vamos ver muitas vidas consagradas, vidas que enfrentaram coronéis, enfrentaram a padres, enfrentaram perseguições, enfrentaram o diabo e não retrocederam um milímetro sequer. Nós vamos ver na história da nossa igreja, né, que muitos investiram da sua vida, né, em Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, no trabalho do Senhor, né, aqui em solo brasileiro. E eu sei que esse discurso de consagração, de martírio, de entrega até a morte por Jesus está fora de moda em nossos dias, de uma igreja que quer prosperidade, uma igreja, né, que o evangélico, né, de modo geral, que cresce bastante, que quer aí que tudo dê certo na vida, que Deus é aquele que nos abençoa, que nos livra da morte, que nos livra da doença, que nos livra das perseguições, que nos livra daquelas coisas. Então falar de martírio, né, de morrer por Cristo Jesus, parece algo que não se encaixa dentro do evangelho que é pregado e vivido em muitas igrejas, né, nos nossos dias, inclusive da IPI do Brasil. Porque dificilmente se acham crentes dispostos a dar a sua vida por Cristo Jesus. Mas eu ainda acredito nisso. Porque se a nossa igreja está completando 123 anos de existência, é porque muitos homens e mulheres se dedicaram integralmente ao Senhor Jesus e à sua igreja. É assim que nós devemos crer, é assim que nós devemos viver, se queremos que a IPI do Brasil chegue aí a 130, 150, 180, 200 e aí para mais. Até Jesus voltar e buscar a sua igreja. Se nós queremos participar dessa visão de Deus para a igreja, devemos nos empenhar para que a igreja cresça, a igreja prospere, sim, de acordo com a vontade de Deus, mas sabendo que há um preço a pagar, que é a fidelidade a Deus. Não para a nossa salvação, porque essa é de graça, mas o discipulado, esse tem um preço a pagar. Se queremos ser uma igreja que viva segundo os propósitos de Deus, precisamos consagrar as nossas vidas integralmente a Deus, dispondo de tempo, de dinheiro, de dedicação para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso a pergunta no início do sermão continua valendo. A igreja está chegando a 123 anos de existência. Será que chegará a 150? Chegará a 200? Queremos ser uma igreja segundo os propósitos de Deus, segundo o coração de Deus? Queremos ser uma igreja que tem como alvo prioritário a salvação de vidas? A resposta, com base na palavra de Deus, é uma só. Nossa amada IPI do Brasil só permanecerá se contar com a graça do nosso Deus e com a dedicação, com a entrega de vidas consagradas a Deus, de vidas dispostas, né, a servir ao Senhor com toda a integridade. Nossa amada IPI do Brasil será
uma igreja segundo o coração e os propósitos de Deus, se houver essa entrega. Por isso, digo a todos e todas, amem a igreja local, a IPI da Vila, ame a igreja nacional, né? A IPI do Brasil, que completa 123 anos. Né? Ame o nosso presbitério, aí com as igrejas que compõem o presbitério, vistam a camisa, literalmente, se dediquem a ela e ao Senhor Jesus com todo o seu coração e com todas as suas forças. Graças a Deus e consagração da vida, né? E a consagração da vida, nós temos condições de fazer com que a igreja cresça e chegue a 150, 200 anos, ainda que nós não estejamos aí, né? Mas a igreja continue aí dando o seu testemunho. Tá? Então, graça de Deus e dedicação, entrega estão intimamente ligadas. Deus, na sua graça, conta com a consagração de cada um de nós para a continuação da sua igreja. E eu quero concluir com um belíssimo texto sobre o sacrifício, escrita pelo padre Antônio Vieira, né, um dos expoentes da literatura brasileira e também portuguesa. Inclusive tem um livro chamado Sermões do Padre Vieira, que vale a pena, né, ser lido. E diz assim sobre o sacrifício: os discursos de quem não viu são discursos. Os discursos de quem viu são profecias. Os antigos, quando queriam prognosticar o futuro, sacrificavam os animais, consultavam-lhe as entranhas e, conforme o que viam nelas, assim prognosticavam. Não consultavam a cabeça, que é o assento do entendimento, senão as entranhas, que é o lugar do amor, porque não se prognostica melhor quem melhor entende, senão quem mais ama. E nesse costume era geral em toda a Europa. Antes da vinda de Cristo, os portugueses tinham uma grande singularidade entre os gentios. Os outros consultavam as entranhas dos animais. Os portugueses consultavam as entranhas dos homens. A superstição era falsa, mas a alegoria era muito verdadeira. Não há lume de profecia mais certo no mundo que consultar as entranhas dos homens. E de que homens? De todos? Não, dos sacrificados. Se quereis profetizar os futuros, consultai as entranhas dos homens sacrificados. Consultem-se as entranhas dos que se sacrificaram e dos que se sacrificam, e o que elas disserem, isso tenha por profecia. Porém, consultar de quem não se sacrificou, nem se sacrifica, nem se há de sacrificar, é não querer profecias verdadeiras. É querer cegar o presente e não acertar o futuro. Portanto, o texto de Vieira é muito claro. Só há futuro com sacrifício. Assim será com a nossa igreja, com a IPI do Brasil. Ela terá futuro, será relevante, contando com a graça de Deus. E nós nos consagraremos inteiramente ao trabalho do Senhor. Que Deus abençoe a IPI do Brasil. Que Deus abençoe aí por seus 123 anos. Que Deus abençoe cada membro, cada pastor, cada pastora, cada presbítero, cada presbítera, cada diácono, cada diaconisa, toda a igreja, toda a liderança, desde a criança até o mais avançado de idade. E que nós possamos, como igreja local, IPI da Vila, né, nos consagrarmos a Deus, contando com a graça de Deus, mas consagrarmos a Deus a nossa vida, né, até em sacrifício, para que possamos realmente fazer a vontade do Senhor e assim ver a igreja crescendo, se desenvolvendo e sendo bênção aonde Deus nos colocou. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a IPI do Brasil.